Olá, amigos, companheiros queridos, um bom dia para todos. É uma grande alegria poder nos reunir em mais um dia abençoado de estudos, de reflexões das passagens do Evangelho de Jesus. Rogamos sempre, primeiramente, ao nosso Pai maior, Deus, as possibilidades da compreensão da sua vontade soberana e sábia sobre as nossas vidas. Pedimos também as bênçãos da compreensão das lições que estudamos, visando o progresso espiritual. Jesus, o nosso médico, amado e querido, nos envolva sempre com as vibrações da cura, com as vibrações da harmonia e da paz, que Ele sempre traz a cada um de nós. E aos mentores e guias espirituais sempre agradecemos e pedimos sempre proteção e amparo para o dia de hoje. Pois então, hoje, o nosso estudo, nesse nosso livro querido, Pão Nosso, lição trazida pelo Espírito Emmanuel, ele inicia com uma passagem do capítulo 10 de Lucas, no versículo 9, onde Jesus disse aos discípulos: E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram das deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta das moléstias no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho cientificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior. Para isso, contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Curas. Todos nós buscamos entender e compreender as curas que já somos, possíveis de pedir e sermos atendidos. Vejamos aqui. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 7, nos diz: Eu sou o grande médico das almas,
E venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Isso é uma mensagem, né, do Espírito de Verdade, nos deixando claro, e venho salvá-los. Vejamos. Sabemos que Jesus curou vários, né, doentes. Sabemos que ele utilizou diversas maneiras, assim como sabemos quão poucos voltaram, né, para agradecer, mas ele sempre disse sobre o reino de Deus, que o veículo físico ali estava condicionado à mudança do entendimento do reino de Deus no espírito imortal. Nós, de uma forma geral, somos essas almas, né? Somos espíritos encarnados, desencarnados, que já sofremos há muitos séculos. Há muitos séculos trazemos, tanto no nosso corpo físico, né, na nossa mente, as doenças, as dores, as perturbações, os conflitos. Por isso nós nos encontramos nesse hospital chamado planeta Terra. Nós fomos trazidos em função da nossa afinidade com os espíritos que aqui reencarnam para esse planeta Terra, né, que temos como governador Jesus, que temos como médico de nossas almas Jesus, que nos oferece assim não só o seu conforto, o seu consolo, mas essas vibrações. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, isso é verdade, para aqui permanecermos por mais tempo. O espírito, para se manifestar no planeta, necessita de um corpo físico. Por isso necessitamos cuidar desse corpo físico, dar alimentação adequada, sono adequado, buscar, né, situações que o deixem pacificado, harmonizado, para renovar as suas energias. Qual o objetivo disso? Qual a finalidade de cuidarmos do corpo físico? Podermos habitar, não só por mais tempo, mas também com qualidade, porque muitas vezes ficamos aqui no corpo físico sem qualidade de vida. Então nós temos que cuidar sim, né, desse corpo físico, é a maneira pelo qual nos manifestamos no mundo material. O Espírito Emmanuel nos diz, em uma das suas lições, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. É a perfeita harmonia da alma. Ou seja, isso é sermos a perfeita harmonia da alma, só é possível quando aprendemos a amar, quando sabemos que representa o amor. E vivemos, né, representando esse amor no dia a dia. A pergunta é, nós possuímos essa vivência de amor? Se nós não possuímos ainda o entendimento completo da vivência de amor, logo nos falta a harmonia completa, perfeita da alma. E se falta essa harmonia perfeita da alma, logo nós não temos saúde, no sentido maior da palavra. A gente sempre lembra, né? Mente sã, corpo sã. Alma sã, corpo sã. Então, todas as vezes que nós nos desequilibramos, todas as vezes que infringimos essa lei de amor, nós adoecemos. Nós desequilibramos nossas vidas, a nossa paz interior, e nós adoecemos. Então, vejamos aqui, olha, a enfermidade é apenas uma maneira da natureza nos alertar que estamos em desarmonia, em desequilíbrio e sem amor. É uma manifestação. O corpo, quando nós temos febre, não é um alerta que o corpo nos dá, que tem algum tipo lá de infecção, alguma questão lá no sistema imunológico.
quando nós temos desequilíbrio lá das pressões, o corpo não está dando ali um alerta, que nós, né, temos que observar melhor como está o nosso coração, como está. Então, toda essa questão cardíaca, circulatória, tudo isso, né, as nossas imunidades, tudo isso o corpo nos apresenta através de alerta, através de dores, para que a gente pare para pensar o que nós estamos fazendo para aquilo ali entrar no desequilíbrio. E aí a gente fica pensando assim, nós vivemos em plena harmonia ou ainda somos aquelas criaturas inadaptadas à vida, angustiosas e ansiosas no nosso dia a dia? Como é que nós nos colocamos? Se nós queremos ter saúde, nós vamos ter que mudar o quê? Esse tipo de comportamento. Então, reparemos que quando o Espírito Emmanuel nos fala, não nos interessa apenas a reparação do veículo de expressão, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. O que é o corretivo espiritual? O aprendizado, é a extinção do mal, é o processo de asepsia. Então, nós precisamos retirar tudo aquilo que não mais nos diz respeito a uma nova forma que desejamos viver, uma nova forma que desejamos ter o nosso corpo físico. Então, precisamos extinguir o mal. Então, ele sai e a gente começa a observar. E nós nos perguntamos, para que realmente que queremos ter saúde, né? O que esse tipo de doença, quando ele fala aqui, qual a lição oculta da moléstia? O que esse tipo de doença, de moléstia, de dificuldade está me ensinando? Para que isso está acontecendo na minha vida? O que isso está me ensinando? Será que eu tenho muitas dores nas minhas articulações, porque eu sou uma pessoa muito inflexível? Será que eu vivo sempre resfriado, porque eu estou chorando muito internamente, estou descontente? Então, nós vamos reparar que nós precisamos observar essas pedras que o corpo cristaliza, lá as pedras nos rins, a área da vesícula. Será que eu sou uma pessoa muito ressentida, muito dura nas minhas situações e vou empedrando tudo? Estou olhando muito para trás, transformando tudo em cálculo de sal? Então, é para nós nos avaliarmos. Então, na realidade, o corpo é um mata-borrão. O espírito necessita de um corpo físico, ele se liga desde o primeiro momento da concepção, através do corpo perispiritual, que é esse corpo intermediário, porque o espírito não é possível ligar diretamente ao corpo pela sua própria constituição. Então, na realidade, é o corpo perispiritual que liga ao corpo físico, molécula por molécula, e vai fazendo, às vezes, de mata-borrão. Quem é que lembra de mata-borrão? Vamos ter que procurar aí, hoje em dia, no Google, né? Ou no dicionário. Então, ele faz essa pressão no corpo físico e joga para o corpo físico as suas marcas, as suas deficiências. É como pudéssemos, né? Vai ser um pulmão naquela reencarnação que vai ter ali um foco de problema, vai ser na área do intestino, vai ser na área cardíaca. É um mata-borrão. O espírito, na realidade, vem eliminando através do corpo físico, drenando tudo aquilo que já pode ser drenado, que já pode vir à tona para dizer, olha, vamos reorganizar essa parte aqui, não é? Então, ele vai drenando. Dr. Bezerra de Menezes nos ensina que toda doença tem sua origem nas imperfeições do espírito. Os remédios só agem perifericamente e não atuam no cerne da questão. A cura se processa de dentro para fora. Ninguém consegue eliminar os efeitos, é verdade, enquanto as causas continuam. Então, nós podemos tomar remédios, passar pomada, né? Na realidade, de fora para dentro, minimizando o paliativo daquela situação. Mas, na realidade, nós temos que compreender
que isso se processa, né, na origem do espírito. É muito, né, está no espírito. Então eu tenho que trabalhar o cerne daquela questão. O que realmente interessa? Que tipo de comportamento eu tenho que dá origem àquela situação? Então eu tenho que me conhecer. Eu tenho que fazer, né, aquela autoavaliação, me percebendo com as dores, percebendo o que elas estão tentando ali me ensinar. Não adianta brigar. Podemos passar lá o paliativo, podemos tomar o remédio, fazer as cirurgias, mas na realidade o que vai resolver mesmo é a nossa mudança de comportamento. Assim nós teremos a harmonia, que é a saúde para a nossa alma. E ele fala mais aqui, olha, que existem criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Quantas pessoas estão retidas, né, no leito? Ficam ali. Qual de nós já não ficou ali numa cama pelo menos um tempinho? Um pequeno tempo, um grande tempo, um médio tempo. Vira e mexe, eu sou levada para o leito. Né? A área de para pensar. Nós somos levados, temos dores. É o momento que paramos. Para quê? Para lastimar a retenção, porque na realidade eu quero mudar a minha vida, ou para lastimar porque eu estou impossibilitada de continuar no meu desatino? É isso que nós temos que parar para pensar. Muitas vezes vem uma situação lá de doença que paralisa a criatura para ela refletir e parar de desatino, parar de agir daquela maneira. Mas ela está doida para sair daquela situação, para voltar a fazer o que ela estava fazendo. E o objetivo não é esse. O objetivo é que ela mude. É uma oportunidade. Deus, né, é pai educativo, não é punitivo. Então aquilo ali foi uma forma, às vezes, que a vida, que a providência divina encontra de parar a pessoa, para ela pensar o que realmente importa, quais são os valores dela, quais são as prioridades dela, o que ela pretende modificar. Né? Então, muitas doenças têm a ver, na realidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Não podemos pensar assim, a origem de tudo está ali. Então, a gente começa a observar o que Jesus nos receitou. Quantas vezes nós vemos uma pessoa parada no leito, ou uma doença que lhe dá muito trabalho, que ela precisa de muitos tratamentos, e ela entra na casa da rebeldia. Então ela não vai ser uma dessas pessoas que Jesus veio para ajudar. Ela não percebe Jesus, porque Jesus veio para curar os fracos, os sofredores, os bem-aventurados. Aqueles que entendem o sofrimento como um remédio necessário e salutar para que ele venha extinguir o mal que tem dentro dele. Essa é a finalidade. Chamar a atenção para aquele ponto, onde dói, o que machuca, que a pessoa se vê repetindo as mesmas situações. Então, algumas, né, nós vemos muito a mãe rezando para que o filho, que está ali às vezes acamado, saia daquela situação. Às vezes ela pede tanto que é liberado daquela situação e aquela criatura volta a fazer um desatino maior ainda. E vem até a ser uma questão até fatal. Nós temos que aprender a compreender a vontade de Deus na nossa vida. Aquilo tem um motivo. Aquilo não foi ao acaso. Então nós começamos a compreender que a lição só termina quando nós aprendemos. O andaime é retirado quando a obra está construída. O leito também é retirado, é apenas um método de ensino. Nos lembramos aqui agora do Amazonas. Ele fazia umas palestras muito lindas,
profunda, uma alma inesquecível, para quem o conheceu. E ele tinha, né, a hanseníase. E ele chegava nos lugares, e ele entrava para fazer o estudo, alguma coisa, lógico que as pessoas olhavam e pensavam alto. Pensavam, e ele falava assim, coitado não, culpado. Ele reconhecia o motivo pelo qual ele trazia aquele corpo com aquela moléstia. Ele entendia. E não perdeu um minuto reclamando, nem se vitimizando. E nem permitindo que ninguém o colocasse como coitado. Porque ele sabia que ele era culpado. Ele tinha sido um grande infrator da lei de Deus, que na reencarnação ele pôde, através do seu corpo físico, expiar uma série de situações que o atormentavam, da sua consciência torturada. E ele utilizou o tempo para o trabalho no bem. Um exemplo bonito de um trabalhador de Jesus, que nos ensinou a trabalhar, a vencer as dificuldades e sair dessa reencarnação, retirando tudo que tiver que ser retirado, porque o objetivo é o espírito. Por isso, podemos, algumas pessoas, tomar 1000 passes. 1000 passes de ajuda, 1000 passes de cura, de irradiação. Mas enquanto a criatura não se compenetrar da necessidade de se modificar para o bem, ela continuará apenas trazendo, escoando e repetindo as mesmas causas sempre. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos ajude a ter firmeza, fé e coragem para vivenciar as nossas dores, mas acima de tudo, compreender como uma grande mestre em sua lição. Muita paz, muita saúde, muita harmonia para todos. Graças a Deus.